Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu naquele dia era de um cinza pesado, quase ameaçador. A chuva caía como uma cortina espessa e fria, como se o próprio céu estivesse chorando, lançando sobre a terra o peso de uma dor invisível. As gotas escorriam em linhas sobre as folhas largas das árvores, batiam nas fileiras de túmulos e se misturavam ao silêncio pesado do cemitério. Alexander Grayson, um dos homens mais ricos e influentes de Nova York, ajoelhou-se diante de um túmulo imaculado. Um bloco de mármore branco polido que se destacava contra o cinza circundante. Seu terno, uma obra-prima confeccionada nas prestigiosas oficinas de Milão, estava agora encharcado, grudando em sua pele como uma segunda dor. Suas mãos, normalmente tão firmes, tremiam levemente, revelando um desânimo que ele jamais se permitia. Seus lábios se moviam imperceptivelmente, repetindo uma frase que ele lera e relera, 100 vezes, talvez 1000 vezes, desde que descobrira aquele túmulo. Elise Grayson, eu perdoei você. Ele encarou as palavras, gravadas com uma precisão quase cruel, sem compreender. Por que esse perdão? Por que esse gesto de ternura tão inesperado, mas também doloroso? E acima de tudo, por que agora, naquele momento em que sentia apenas o imenso vazio de uma ausência irreparável? Uma dor surda, como o eco distante de um passado pesado demais para suportar, envolveu seu coração. Ele passará anos reconstruindo sua vida, enterrando suas esperanças com ela, acreditando que encerraria aquele capítulo para sempre. Mas hoje, sob a chuva torrencial, tudo parecia estar desmoronando. Enquanto ele estava ali imóvel, perdido em pensamentos, uma figura frágil surgiu através do véu cinzento de névoa. Uma garotinha se movia suavemente, seus passos quase inaudíveis no chão encharcado. Ela era magra, usava um casaco enorme que lhe caía sobre os ombros como um terno roubado, e seus cabelos sujos caíam em mechas desgrenhadas ao redor do rosto desgastado. Mas o que cativou o olhar de Alexander foram seus olhos de um azul profundo e intenso, um brilho estranho, quase sobrenatural. A garota parou a poucos passos dele, sem dizer uma palavra. O tempo pareceu parar, a chuva diminuiu, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Sua filha está viva, ela sussurrou com a voz suave, mas firme. Alexander virou lentamente a cabeça em sua direção, o coração batendo tão forte que parecia explodir pelas costelas. Sua voz saiu rouca, quase engasgada de emoção. O que você acabou de dizer? Ele perguntou, como se esperasse que a névoa o levasse para longe, para que ele pudesse acordar daquele pesadelo. A menina olhou diretamente nos olhos dele, sem o menor traço de medo ou hesitação. Seu olhar era uma promessa, uma certeza que desestabilizava todo o seu ser. Elise, ela está viva, mas não está aqui. Você está procurando no lugar errado. Então, tão repentinamente quanto aparecerá, ela se virou. Seus passos sumiram, abafados pela chuva, e ela desapareceu na densa névoa do cemitério, deixando Alexander sozinho para enfrentar sua confusão. Um silêncio profundo se instalou, quebrado apenas pelo som constante de gotas caindo no mármore frio. Alexandre ficou paralisado, sem fôlego. Essa revelação, por mais improvável que fosse, acendeu um vislumbre de esperança em meio ao caos de seus pensamentos. Uma luz frágil, mas real. Sua filha estava viva. E em algum lugar, ainda havia uma chance de encontrá-la, de consertar o irreparável. Ele se levantou lentamente, o peso da chuva em seus ombros se misturando ao de uma promessa silenciosa. Ele não desistiria. Não desta vez. Naquela mesma noite, Alexandre não encontrou descanso. O silêncio pesado de sua vasta casa parecia zombar de sua turbulência interior. Deitado em sua cama imaculada, ele olhava para o teto sem realmente vê-lo. A voz da criança ressoava em sua mente clara, aguda, quase palpável, como um eco quebrando o silêncio de seus anos de dor. 7 longos anos se passaram desde que lhe contaram que Elise, sua única filha, havia desaparecido, arrastada pelas águas geladas de um lago remoto em Vermont durante um acampamento de verão. A imagem daquele dia fatídico assombrava suas memórias, o pânico, a busca frenética e, em seguida, o anúncio fatal. O corpo de Elise nunca fora encontrado, apenas um colar quebrado, encontrado à beira da água, um testemunho silencioso de uma tragédia irreversível. Quebrada demais para deixar espaço para dúvidas, disseram. Mas naquela noite nada confirmava essa certeza. Uma criança desconhecida com olhos azuis marcantes e uma inocência perturbadora, acabará de lhe sussurrar o inimaginável. Elise estava viva. Incapaz de lutar contra essa onda de esperança misturada ao medo, Alexander levantou-se, saiu da cama fria e começou a vasculhar freneticamente seus arquivos pessoais.
Caixas, pastas, pilhas de arquivos. Ele havia guardado tudo, cada fragmento daquela história de partir o coração. Boletins policiais, recortes de jornais amarelados, depoimentos de testemunhas, fotos com olhares congelados no tempo. Seu olhar perscrutava cada documento, cada detalhe, como se assim pudesse alcançar o passado, desconstruí-lo para encontrar a verdade oculta. À medida que a noite caía, ele tomou uma decisão. Não podia mais prosseguir sozinho. Precisava contratar um especialista, capaz de sondar essas sombras e lançar luz sobre as áreas escuras. Contatou Walter Pierce, um ex-agente do FBI conhecido por sua discrição e aguçado senso de investigação meticulosa. Quando Walter chegou, Alexander sentiu que finalmente poderia ter uma chance. Mas então as dúvidas o assaltaram. Você não acha que eu sou louco? Alexander perguntou com a voz rouca de emoção. Qualquer pai que sinta que seu filho está vivo merece ser ouvido, respondeu Walter calmamente, com um olhar que transmitia profundo respeito. Walter reabriu o arquivo, folheando os relatórios meticulosamente. Logo, algo chamou sua atenção. Segundo o relatório oficial, Elise havia se afastado do grupo sozinha enquanto caminhava pela floresta perto do lago. A última pessoa a vê-la foi Amber Jennings, uma monitora sênior do acampamento. Walter descobriu, no entanto, que a mulher havia deixado o país um mês após o desaparecimento, sem motivo aparente. Pior ainda, ninguém jamais tentou investigar seus laços com um certo Dr. Wittlow, um psiquiatra controverso envolvido em projetos secretos para uma fundação privada. Conhecido por seus métodos pouco ortodoxos e experimentos misteriosos. Um arrepio percorreu Alexandre. Que segredo se escondia por trás daquele desaparecimento? Consumido pela obsessão, Alexandre retornou ao cemitério, apesar da chuva e da noite. Esperava rever a menina de olhos azuis, aquele enigma do passado. Ele não ficou desapontado. Por que você está me contando isso? Quem é você? Perguntou ele, com a voz trêmula numa mistura de esperança e medo. Ela me pediu para te contar. Quem? Elise? Onde ela está? A menina olhou para ele, seu olhar profundo e triste como um abismo. Ela foi feita para esquecer quem ela é. A trilha do Dr. Wittlow levou Walter e Alexander para longe das luzes brilhantes de Nova York, até uma velha clínica abandonada, aninhada em um vale remoto em Massachusetts. O prédio, com suas paredes em ruínas e janelas bloqueadas, parecia congelado no tempo, uma relíquia esquecida de práticas sobre as quais ninguém mais queria ouvir falar. Walter vasculhou os arquivos empoeirados, seus dedos percorrendo pastas esquecidas. Descobriu que durante anos a clínica acolhera crianças órfãs, acolhidas por supostas fundações humanitárias. Mas um detalhe assustador se destacou: várias dessas crianças haviam desaparecido misteriosamente do registro civil. Não adotadas, não falecidas, apenas apagadas. Como se tivessem sido engolidas pelo esquecimento. Uma coleção de fotografias encontrada em uma caixa amarelada abalou Alexander profundamente. Em uma delas, uma jovem com feições estranhamente familiares, abatida e com olheiras, estava sentada no fundo de um dormitório vazio. Ele poderia jurar que reconheceu Elise, mas naquela imagem, ela parecia mais velha, presa em um passado que lhe fora roubado. Fizeram uma lavagem cerebral nele? Alexander sussurrou com a garganta apertada. Ou a mantinham trancada. Para experimentos por dinheiro, respondeu Walter em voz baixa, quase amarga. Esse tipo de coisa nunca é comentado na TV. Mas existe, e é muito mais terrível do que imaginamos. Nos dias que se seguiram, Walter continuou sua investigação, rastreando pistas, interrogando ex-funcionários e vizinhos assustados. Certa noite, ele finalmente retornou com o endereço, escrito às pressas em um pedaço de papel amarelado. Uma casa isolada, escondida nas profundezas das montanhas, longe de olhares indiscretos. Segundo suas fontes, era administrada por uma certa Madame Alice, ex-enfermeira da clínica. Dizia-se que um grupo de crianças ainda vivia ali, sob rigorosa vigilância, escondidas do mundo. Alexandre, apesar do aviso de Walter, decidiu ir sozinho. Queria ver com os próprios olhos. Queria sentir, tocar aquela verdade enterrada. A casa era austera, cercada por um jardim mal cuidado. O vento farfalhava as folhas secas e reinava um silêncio pesado. No entanto, ao longe ele via crianças brincando sob vigilância discreta, como pássaros em uma gaiola invisível. No fundo do jardim, um balanço balançava suavemente. Sentada nele estava uma jovem de cerca de 15 anos com o rosto fechado, o olhar perdido no espaço. Alexandre aproximou-se com o coração aos pulos. Ousou sussurrar. Elise. A menina olhou lentamente para ele, sem emoção, sem reconhecimento. Quem é você? Ela perguntou com a voz fria e distante.
Alexander prendeu a respiração. Seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ela não o reconheceu. Então, atrás da menina, a silhueta frágil da menina esfarrapada apareceu novamente, como se emergisse das sombras. Eu disse que ela estava viva, ela disse suavemente, quase como uma oração. E agora cabe a você lembrá-la de quem ela é. O peso daquelas palavras recaiu sobre Alexandre. A batalha estava apenas começando. Ele voltava todos os dias, sem exceção. Às vezes ao amanhecer, às vezes ao anoitecer, cruzava o portão da casa isolada, com o coração pulsando numa mistura de esperança e medo. Trazia consigo pequenos tesouros do passado, objetos, fotografias, palavras de uma época em que tudo ainda parecia possível. Ele cantava suavemente para ela as canções que ela amava, aquelas que ele cantarolava para fazê-la dormir, e às vezes a surpreendia com melodias mais alegres. Aquelas que pontuavam seus passeios de barco no lago, quando o verão acariciava sua pele e o mundo parecia suspenso no tempo. Ele lhe falava dos livros que ela devorava, das histórias que sabia de cor, contava-lhe os detalhes de suas aventuras, das risadas que compartilhavam, dos sonhos sussurrados nas profundezas da noite. Falava com ternura de seu bichinho de pelúcia favorito, o Senhor Luar, um pequeno urso cinza de pelo macio, um companheiro fiel em suas noites inquietas. Ela frequentemente permanecia congelada, como se estivesse presa em um mundo distante, com os olhos às vezes vazios, perdidos na névoa do esquecimento. Mas Alexandre não desistia. Cada palavra, cada gesto, cada lembrança semeada era uma semente plantada no silêncio. Então um dia, como um frágil milagre, uma lágrima solitária rolou lentamente por sua bochecha pálida. Senhor Luar! Ela sussurrou, quase com a respiração trêmula, como se um véu estivesse sendo gentilmente rasgado. Alexander sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Ele caiu de joelhos ao lado dela, sem fôlego, com as mãos tremendo. Sim, minha filha. Sou eu. Pai. Você é a Elise. Ela o soltou, seus ombros tremeram e ela finalmente chorou, despejando anos de silêncio e dor nos braços dele. Naquele dia, o vínculo quebrado começou a se refazer, frágil, mas real. Poucos meses depois, Alexandre mandou remover a estela de mármore branco, um símbolo de perda que ele não conseguia mais suportar. Em seu lugar, ele ergueu uma placa simples, gravada com uma mensagem sóbria, mas poderosa, uma homenagem a todos aqueles que foram considerados perdidos, mas que, contra todas as probabilidades, sobreviveram. Para aqueles que pensávamos que estavam perdidos. Mas quem sobreviveu? A menininha esfarrapada, cujo nome verdadeiro ele aprenderá, Lena, tornou-se parte integrante de sua família. Alexandre a adotou oficialmente, oferecendo-lhe um lar, uma nova vida, longe das sombras do passado. Mas ele não parou por aí. Com Lena e Elise ao seu lado, fundou uma organização dedicada a encontrar e apoiar crianças desaparecidas, esquecidas e roubadas, uma luta por luz e justiça. Todos os dias, diante do olhar agora vivo da filha recém-descoberta, ele repetia suavemente, como uma promessa gravada em sua alma. Você chegou tão longe, mas nunca mais vou te perder.